Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa e agora nós vamos escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, hoje nós ouvimos este relato dos discípulos de Emaús. Estavam decepcionados, indo embora, não tinham entendido tudo o que havia acontecido com o Senhor. Isso acontece com nós também quando não entendemos a nossa história, a nossa vida, e murmuramos e reclamamos e achamos que Deus está nos castigando, ou que nos abandonou, ou que não nos ama. Esta é a catequese do demônio, que fala que sempre Deus está pronto para nos punir, né? Para nos jogar no inferno, porque não gosta de nós, tem ciúmes, acha que nós, vamos nos tornar como Ele, e sendo como Ele, iremos puxar o seu tapete, né? Então, Deus precisa nos colocar limites, porque senão nós iremos, querer competir com Ele e seremos maior do que Ele. Essa é a catequese que o demônio nos oferece todos os dias quando fala que a mulher que temos não é boa, o marido não presta, os filhos são uma desgraça, a vida não é boa, porque se temos este problema Deus não nos ama, é por aí. Enfim, Jesus aparece, e eles não reconhecem e pergunta a eles: Olha, o que vocês estão falando? E eles ficam até surpresos, Jesus às vezes também nos pergunta: por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão tristes, deprimidos? Por que estão tão preocupados? O que está acontecendo? Então eles começam a relatar: mas olha,
aconteceu isso, aconteceu aquilo, como a gente faz também, né? Olha, Senhor, não viu o que fizeram para mim, nada deu certo, as coisas não vão para frente. Então Jesus depois começa a explicar, olha, mas vocês não conhecem as Escrituras, elas falam que tudo isso deveria acontecer, né? Que tudo isso era preciso para que a salvação chegasse, é preciso que a gente passe por muitos sofrimentos, por muitas tribulações, por muitos contratempos, por muitos desafios, alguns iremos vencer, outros não, mas para o nosso crescimento, para a nossa santificação, não duvidemos, não fiquemos com medo, não fiquemos, né, colocando horror, né, nas coisas, por mais que elas sejam difíceis, é necessário que a gente passe por isso, por uma purificação. Afinal, qual vida nós pretendemos? Esta ou a eterna? Para que nós vivemos? Só para comer, beber, dormir, ter um pouco de conforto aqui nessa vida, morrer e fica por isso mesmo? Não, quando a gente acredita na vida eterna e sabe que Deus nos aguarda e que preparou tudo para nós, aqui tudo se torna, né, como se fosse algo natural, né, e até bom, né, mesmo sofrendo, até a gente poder dizer, Senhor, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por essa situação, porque estou apegado, porque não me converti, porque ainda sou egoísta, sou orgulhoso, sou vaidoso, porque ainda o pecado reina dentro de mim. Não posso olhar uma mulher, não posso ver alguém falar alguma coisa que eu já perco a paciência. Se algo acontece que não é de acordo com aquilo que eu quero, eu já quero chutar o pau da barraca, enfim. E aí então, né, Jesus, já é final da tarde, né, quer dizer, às vezes no final da vida, né, a gente vai poder começar a voltar o nosso coração para Deus. Depois de uma grande tribulação, de uma dificuldade, a gente percebe como que Deus está conosco. Então Jesus faz que vá embora e eles dizem, não, Senhor, fica conosco, né? É o que o Senhor quer que a gente fale. Senhor, fica comigo nesse momento, nesse problema, nessa situação, nesta festa, nesse evento, nesse momento da minha vida. Fique comigo, cuide-me, né? Esteja comigo, não me abandone, sem ti não posso fazer nada, né? Então Jesus fica e daí ele faz a oração, parte o pão e eles reconhecem que é Jesus, e Jesus então desaparece na frente deles. Eles voltam para, né, os discípulos e contam que haviam estado com o Senhor. É preciso que a gente, né, comungue o pão partido, que é o corpo de Jesus, que se partiu ao meio por amor a cada um de nós, foi atravessado por uma lança para derramar o seu amor, né, por cada um de nós. E é isto que o Senhor quer que nós possamos hoje experimentar, o amor incondicional de Deus, para que tenhamos a certeza de que o Senhor estará sempre conosco e vai fazer com que nós possamos vencer todas as tribulações, porque Ele já venceu elas por nós. É preciso ter fé, e a fé faz com que eu também volte meu coração para Deus e não viva mais segundo o meu homem egoísta, o homem da carne, mas como um homem novo, combatendo o bom combate. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.